Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de conhecimento e hoje com a presença de uma pessoa que não é um trabalhador usual da casa. Então, para nós iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, a nossa prece de harmonização começa assim: a sua vida está melhor. A vida melhora quando acreditamos que ela já está melhor. Não basta esperar. É preciso agir com pensamentos positivos e confiança em si, em Deus e no futuro. Assim como no trânsito, é o sinal verde da nossa mente que abre os caminhos. Não coloque barreiras com pensamentos negativos. Dê permissão para que a felicidade se estabeleça. Encontre meios de se levantar e seguir, apesar dos problemas, das dores e muitas vezes da solidão. Você é um ser divino que renasceu para ser feliz, para aprender e para se superar. Não transforme um fracasso momentâneo numa tristeza sem fim, num poço sem fundo. Ao invés disso, ore, caminhe, desabafe com alguém. Abra a janela do quarto e deixe a vida entrar. Com essa linda mensagem de pensamento positivo, de ideia que nos faz sentirmos que, além de seres divinos, somos filhos de Deus, é que nós queremos, então, iniciar os trabalhos da noite de hoje. Com esse sentimento de que cabe a nós abrirmos a janela da nossa vida para que a felicidade entre, não depende de ninguém mais, somente de nós. São as nossas escolhas, são as nossas atitudes que definem não só a nossa vida, o nosso dia, o nosso momento. Então, a partir do momento que eu acordo, eu vou definir como vai ser meu dia, agradecendo ou reclamando. É assim que eu vou começar. Então, que nós possamos começar todas as manhãs agradecendo pela noite que tivemos e pelo dia que teremos. Vamos abrir nossas janelas. Deixa a vida entrar. Então eu convido os irmãos para a nossa prece. E essa prece começa com um sentimento de gratidão. Senhor Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, nos ilumina e nos traz compreensão da vida. Te agradecemos pela oportunidade de sempre buscarmos abrir nossas janelas e deixar a vida presente que nos deste entrar em nós. Que a tua luz sempre resplandeça em nós e que possamos florescer onde estamos plantados. Queremos te pedir também, Senhor, que abençoe e ilumine cada um de nós e aqueles que trazemos no coração. Em especial nesta noite, pelo Senhor Genir Tassi, que veio nos visitar e fará a palestra da noite de hoje. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Então, conforme eu já falei, o seu Genir veio lá do Mãos Unidas, de Cruz Alta, né? Mãos Unidas tem nos mandado bastante pessoas, né, seu Genir? E nós ficamos muito felizes de receber a visita de vocês. E, por favor, agora o palco é seu.
Tentando voltar ao começo, ao início. Aqui está. Queridos irmãos, lembremos a expressão colocada na leitura. Você é um ser divino, criado para ser feliz. Foi ou não foi? O texto lido nos disse: nós somos seres divinos, criados para sermos felizes. O dia que nós tomarmos conta disso, nós tomar consciência de quem é o Pai, nós estamos bem encaminhados. A princípio nós já sabemos, porque saber uma coisa, tomar consciência, é um pouquinho diferente, é um passo a mais. Mas, graças a Deus, já estamos começando a trilhar esse caminho. Nós somos seres divinos, sim. Porque fomos criados pela divindade, sim. E, portanto, destinados à felicidade inevitável. Pode até demorar um pouco, pode até faltar ainda alguns passos, mas a gente chega lá e é desta forma que nós chegaremos. Para começar, o nosso abraço fraterno da Casa Espírita Mãos Unidas de Cruz Alta, a qual hoje nós tentamos trazer a sua representação, ser o porta-voz daquela comunidade tão querida, tão simpática, que nos aceita no seu meio, trazer o abraço fraterno da comunidade que compõe a Casa Espírita Mãos Unidas. Da mesma forma, o abraço fraterno da União Municipal Espírita de Cruz Alta, que congrega todas as casas espíritas federadas e não federadas de Cruz Alta e de algumas cidades no entorno, diria assim, da região. O abraço fraterno em nome da direção da União Municipal Espírita de Cruz Alta. E antes de entrarmos no nosso tema, fazer esse pequeno lembrete. O programa Visão Espírita, na Rádio Cruz Alta, AM de Cruz Alta. Na Rádio Cruz Alta, 140 kHz, parece que é assim que se diz, né? Que bem provavelmente não alcance até aqui as ondas de rádio. Mas a mesma rádio tem nos aplicativos da internet, os aplicativos de rádios, como por exemplo o Radiosnet e do próprio grupo Pilau, tem os aplicativos próprios, dá para nos assistir sim. O programa Visão Espírita no sábado à tarde às 14 horas, de responsabilidade da União Municipal Espírita de Cruz Alta. Todos os sábados, então, às 14 horas, como diz ali. Nesse próximo dia, sábado, dia 29, nós teremos o nosso José Marcelino, que é atualmente presidente do Centro Espírita Fraternidade, que falará sobre esse tema, os 99 anos do Centro Espírita Fraternidade. É o centro mais antigo de toda a nossa região. É a célula nascente de todos os centros espíritas de Cruz Alta. Ali surgiu o movimento espírita e as outras sociedades foram nascendo assim na sequência. Hoje eu não sei se nós da Casa Espírita Mãos Unidas somos filhos ou netos do Fraternidade, porque na verdade a Casa Espírita Mãos Unidas nasceu de um grupo que se reunia no Fraternidade e achou que devia abrir novas frentes, mas tinha presente nesse grupo colaboradores do centro do Caminho da Luz, o que nos faria neto. Mas tinha também presentes filhos, componentes do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, e isso nos faria bisnetos do Fraternidade. Mas brincadeiras à parte, o Centro Espírita Fraternidade de Cruz Alta está completando 100 anos, então agora, quando completou os 99, é lançado a programação que vai culminar no mês de novembro do ano que vem, nos seus 100 anos. E o José Marcelino vai estar no programa Visão Espírita deste sábado, a partir das 14 horas, falando sobre o Centro Espírita Fraternidade. E aqui estamos em função desse intercâmbio de expositores da União Municipal Espírita de Cruz Alta. Nesse mesmo momento, segundo nos mostra a escala, o Esauri Eike, presidente da União Municipal Espírita de Cruz Alta, está em Panambi, no Cristo Amor e Caridade. O José Marcelino, presidente da Fraternidade, no Caminho da Luz, em Cruz Alta.
um representante da Casa Espírita Mãos Unidas aqui em Santa Bárbara, no núcleo Leontina, no núcleo Sigismundo. O núcleo Leontina é o de Cruz Alta, né? E vai dar sequência amanhã o Rodrigo Vargas, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá na Casa Espírita Mãos Unidas. E assim, conforme se vê na escala, essa sequência de palestras que ocupará toda a semana, toda a última semana do mês de novembro. Com isso se encerra a escala de intercâmbio do ano de 2025. Depois nós retornaremos a fazer essa escala somente em março de 2026. Mas, então, dando sequência na escala da União, na escala de intercâmbio de expositores da União Municipal Espírita de Cruz Alta. Esse é o tema que nós nos propomos a meditar hoje, a conversarmos um pouco sobre essa questão, sobre enaltecer esse valor que a princípio nós todos já sabemos. Jesus é o nosso modelo e guia. É assim que nos ensinam os espíritos que, junto a Allan Kardec, codificaram a doutrina espírita para nós, nos mostrando Jesus como o nosso modelo e guia. Que está nesse livro do Dr. Sérgio Luiz Lopes da Silva Lopes, psiquiatra aqui de Pelotas, que é palestrante e escritor espírita, palestrante mundial. Ele já transpassou distante as fronteiras do Brasil. É palestrante convidado para o Brasil inteiro e para o exterior também. Tem nesse livro um estudo sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais e Saúde Mental, no seu capítulo 1, da lei divina ou lei natural. Dali que nós vamos nos embasar para fazer a nossa meditação. Mas sob este prisma. Reconheço que está um pouquinho difícil de ler ali, mas esse é um quadrinho que a gente encontrou ali nas redes sociais e diz algo que vai fazer a base para o nosso pensamento de hoje. Diz ali, embora não se possa ler, diz ali: Jesus não é uma personalidade a ser adorada. Jesus não é um ídolo, uma personalidade a ser adorada, mas uma verdade a ser seguida. Esta é a nossa base de pensamento. Quando nós começamos a imaginar a presença de Jesus, sem de forma nenhuma tentarmos diminuir a importância dessa personalidade especificamente, mas nós não podemos nos prender na personalidade, na persona, e esquecer o que ele realmente significa para nós, para a humanidade. Ele em pessoa, a persona, realmente tem o seu valor e a sua importância. Mas o que conta para nós, e primeiro e mais importante, é o seu legado, o seu ensinamento, aquilo que ele veio para nos ensinar. Quando ele disse: eu vim implantar o reino de Deus nos corações humanos. Aqui começa a compreender que não é ele, a pessoa, que vai nos salvar, mas aquilo que ele veio nos ensinar para que nós nos salvemos. Porque ninguém salva ninguém. Nós é que nos salvamos. Cada um faz o seu processo individual, com o apoio, sim, porque nunca poderemos de maneira nenhuma prescindir da participação e do apoio que as pessoas que compõem os nossos grupos, as nossas famílias, as nossas aglomerações de qualquer ordem. Não podemos diminuir a importância desses valores, mas a transformação, com o apoio dessas pessoas, com o aprendizado que outrem possa nos passar, é que vai fazer a diferença para cada indivíduo. Então Jesus, quando pensarmos em Jesus, pensemos muito mais no seu legado, na sua história, na sua lição, no seu aprendizado, do que na pessoa.
na persona. Nós não podemos agora criar uma imagem de Jesus e genuflexos pararem a adoração diante dessa imagem. Nada vai adiantar. A fé transporta a montanha, como víamos num quadro colocado no início. Mas, para essa fé transportar a montanha, há que se mobilizar as energias propostas por essa fé. Caso contrário, nós ficaremos eternamente genuflexos diante de uma imagem e nada vai acontecer. Então fica essa dica: Jesus não é uma personalidade a ser adorada, mas uma verdade a ser vivida. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Para nós seguirmos alguém como modelo e guia, ele terá que ter qualificações que o coloquem como modelo e guia. Segundo os Espíritos, o verdadeiro profeta é um homem de bem. Um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. O homem de bem. Lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17? O terceiro item do capítulo 17. O verdadeiro homem de bem é aquele que segue as leis de justiça e de amor e de caridade na sua mais perfeita amplitude. Se vai interrogar a sua própria consciência, perguntará a si mesmo se cuidou de todas as leis, se não há ninguém que tenha dele o que reclamar, se fez todo o bem que podia, se não praticou o mal, se não negligenciou nenhuma oportunidade de ser útil ao próximo, enfim, se praticou a lei conforme quer que os outros pratiquem com relação a si próprio. Este é o homem de bem. Tem fé em Deus, na sua justiça, na sua bondade. Inspirado por Deus. Porque cá entre nós, me permitam aqui entre parênteses, se nós olharmos ali, nós temos muitos profetas, ou pelo menos se apresentam como tal. Profetas para todos os gostos e todos os padrões, que têm a sua tribuna e fazem valer a sua condição, o seu poder, a sua imagem, e gritam aos quatro cantos. Mas é inspirado em Deus? Está fazendo o bem? É um homem de bem? Reconhecê-lo-eis pelos frutos. Porque não se colhe figos do sarceiro. Então é só olhar o que é que está esse dito profeta deixando como semente. Caso não esteja deixando um lastro de bem, de amor, de caridade, de evolução espiritual, é melhor seguir um outro profeta. Porque aqui nós temos a caracterização do verdadeiro profeta, aquele que vale a pena seguir, que nos serve como guia e como modelo. É um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Porque uma coisa é o que a gente vem e diz no púlpito, como é que foi dito aqui é púlpito, né? Foi essa expressão usada. Mas e os atos? E a vida lá fora? Com isso eu estou dando-vos a liberdade de nos cobrar caso venhamos a errar em qualquer momento na vida. Mas as suas palavras têm que serem espelhadas em todos os seus atos. Caso contrário, não é um profeta, verdadeiro profeta. Este capítulo, que se refere ao capítulo 1 da parte terceira do Livro dos Espíritos, nos diz que existe uma lei natural, constituindo essa na própria lei divina. A lei de Deus está escrita
isso é uma conversa para mais adiante. Esse capítulo, o capítulo 1 da terceira parte, nos diz que existe uma lei natural e que essa espelha a lei de Deus. Não está sujeita a mudança, é eterna como um pai. Mudança as nossas leis, como nós temos o nosso próprio exemplo da nossa nação, que ali em 1988 teve que reformular toda a sua Constituição, e que se nós parar para observar a grande parcela, se não a maioria, mas grande parcela daqueles artigos que foram promulgados lá em 1988, já foram atualizados, já foram corrigidos. Acompanhou um processo evolutivo e agora tiveram que ser mudados, porque é lei humana. Por mais bem estabelecida que sejam as nossas leis, as leis do nosso país, da nossa Constituição, elas ainda são leis humanas e que aos poucos vão se adaptando. Essa precisa de mudança. Mas as leis divinas não sofrem esse desgaste, porque ela já está no nível da perfeição. As nossas estamos encaminhando para lá. E conforme nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos ter que ir adaptando aos poucos as nossas leis, os nossos códigos, para que aos poucos vão se aproximando cada vez mais. Quando eu digo que as nossas leis não são perfeitas, eu estou dizendo que elas estão no nosso nível de possibilidades e que estamos evoluindo. E é por isso, por estarmos evoluindo, que vez por outra precisamos corrigir as nossas leis. Se nós não estivéssemos evoluindo, a lei da Constituição de 1944 poderia ser válida ainda. Mas nós evoluímos. E então agora, em 1988, nós promulgamos uma que no momento foi considerada a melhor Constituição do mundo. A mais perfeita, a mais moderna. Dado o estágio de avançado que ela trouxe. Eram leis modernas, as melhores que se tinha no mundo. E mesmo essas precisaram sofrer alterações. Tem termos jurídicos para se dizer essas como é que é? PAC? Não é PAC, não é. Essas mudanças da lei aí que acontecem, por quê? Porque são leis humanas. E conforme nós humanos vamos evoluindo, elas vão também se aperfeiçoando. É eterno e imutável como o próprio Deus. O Deus é a perfeição. As suas leis são perfeitas. Por isso que não sofre essas alterações, porque já estão no nível máximo. Mas onde estão essas leis? Onde está escrita essa lei? Em algum livro? Em algum código? Em alguma civilização? Em algum... Está na Bíblia. Quem sabe na Torá dos judeus, no Alcorão dos nossos irmãos muçulmanos, como é que é o nome do indiano, aquele Bhagavad Gita? É, esse aí. Estaria lá? Não. Ousaria dizer não está na Bíblia. Me perdoem, eu não disse que não tem nada na Bíblia que eu disse que não está completa na Bíblia, as leis de Deus. Não está no Alcorão. Não está em algum, não está no livro dos Espíritos. Todos esses livros são, se for comparar com as leis divinas, com as leis naturais, são incompletos. Talvez no conjunto de todas essas obras nós alcancemos um mais amplo entendimento das leis divinas. Mas onde está escrita? Porque Deus não nos deixaria órfãos ou sem essa possibilidade. Olhem o que nos dizem os Espíritos na consciência. Está escrito na consciência. E olhem um detalhe, na consciência, ponto. Como é que nós dizemos na escola? Ponto final. Fechar a questão.
Está escrito na consciência. E olhe outro detalhe, não diz que nível de consciência em que está. Não diz. Está escrita na consciência do ser mais inferior em termos de evolução espiritual. Está escrito como no mais superior, no mais serafim, mais alta categoria de anjos que nós possamos imaginar. Espíritos puros, para usar uma expressão espírita, nos espíritos perfeitos, como naqueles que ainda estão começando o seu processo evolutivo. Está lá na consciência. Qual é a diferença daquele que está lá no início da caminhada para aquele que já alcançou a perfeição? Aquele espírito que já alcançou a perfeição? Nível de consciência dessas leis. Mas quando criado lá, já está escrito as leis de Deus. Conclusão inevitável, na nossa também está. Na nossa também está. E o nosso processo evolutivo é conforme nós vamos aprendendo a aplicar em nós o que já está escrito na nossa consciência. Nós todos já temos as leis divinas inscritas em nós, na consciência. É através das diversas encarnações que o homem vai desvelando em si as leis naturais ou leis divinas. É o processo de evolução através das múltiplas encarnações, ou poderia dizer das múltiplas oportunidades evolutivas que nós vamos alcançando o entendimento, a percepção e a aplicabilidade em nós das leis naturais. É através da reencarnação. Isso aqui quer dizer reencarnação. Vai trazer para nós a ideia do reencarnacionismo, da reencarnação. Quando nós tomamos consciência que somos seres reencarnantes e que reencarnaremos ainda muitas vezes, nós vamos começar a compreender o mecanismo de evolução que Deus nos oferece. É através das múltiplas experiências. Nós estamos tão longe da perfeição, mas sabemos, de alguma sorte, nós sabemos que somos destinados à perfeição. Como chegaremos lá se não tivermos muitas outras oportunidades de continuar aprendendo, evoluindo, fazendo por nós mesmos? Então é através das múltiplas encarnações que tivemos e que teremos, é que nós vamos aos poucos desvelando em nós as leis divinas, porque elas já estão. Então o nosso processo evolutivo é, na verdade, ir descobrindo e ver como se faz para aplicá-las à nossa vivência. Conhecendo-se. Lembram a questão também do Livro dos Espíritos, aqui mesmo, na terceira parte? Conhecer-se. Um sábio da antiguidade já vos disse. Eu não vou arriscar dizer o número, porque eu não tenho perfeita certeza do número do Livro dos Espíritos. Mas abre lá o Livro dos Espíritos e você vai encontrar. 919. Olha só, como é bom ter memória mais clara, né? 919. Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. E é nesse processo de autoconhecimento que nós vamos nos descobrindo, nos desvelando e entendendo para o mecanismo das leis divinas. Está na consciência a matriz divina. A matriz divina. Olha o que nos traz aqui o nosso autor, o Luiz Sérgio. Ele diz que lá em Jorge Andréia, Dr. Jorge Andréia, teremos a referência ao inconsciente puro. Jorge Andréia faz referência ao consciente puro, a área do psiquismo que jamais adoece. Olhem só, a área do psiquismo que jamais adoece. Extraído do próprio Jorge Andréia, diz assim: a zona espiritual ou do inconsciente apresenta uma série de camadas com funções apropriadas, onde poderíamos discernir
um centro emissor de todas as energias que, pela sua condição de pureza e perfeição, denominamos de inconsciente puro. Eu me lembro que em muitas oportunidades, tentando fazer uma prece, assim, sugeria às pessoas que imaginassem dentro de si, lá no fundo da alma, um ponto de luz que seria o contato que nós vamos estabelecer com a divindade. Agora me vem Jorge André e nos dá essa dica: o inconsciente puro, esse núcleo da alma, é ali que nunca adoece. Ali está a presença das leis divinas, está inscrita a lei divina, e conforme nós vamos descobrindo, é que nós vamos nos aperfeiçoando. Essa colocação retira de qualquer livro, pessoa ou lugar a posse da verdade. Nenhuma religião, nem mesmo nós, os espíritas, nenhuma filosofia, nenhum código pode se alvorar como dono da verdade. Está, então, na consciência e não em livro algum. Termina com as disputas religiosas, tão tristes na história da nossa humanidade. Que triste observar que a nossa história é cravejada de ponta a ponta de guerras religiosas, promovidas em nome de Jesus, em nome de Deus. Em nome de Deus nós fomos lá e matamos aquele cidadão, aquela outra nação, aquela outra pessoa. Em nome de Deus. Que contradição, que erro crasso nós estamos cometendo. Pessoas ou lugar a posse da verdade. Termina com as disputas religiosas, situando-se a doutrina espírita como norte sinalizador para qualquer área de conhecimento, apontando no próprio homem a sua natureza essencial, no próprio ser a natureza essencial de si. Situando na doutrina espírita como norte sinalizador de qualquer conhecimento. Lembra quando Allan Kardec nos diz que o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento e jorra luz em todas essas áreas? Por que ele diz isso? Porque ele desvela o mundo espiritual e mostra que nós não somos essa realidade visível do aqui e agora. Nós temos todo um histórico e toda uma história a viver ainda. Quer dizer, aquilo que nós estamos descobrindo com as nossas ciências, com o nosso maravilhoso conhecimento da humanidade, conhecimento que toda a humanidade tem, torna-se um tanto quanto parcial diante do universo como um todo. Porque nós passamos a olhar todas aquelas verdades por um outro prisma, como seres espirituais em processo evolutivo, às vezes no início da caminhada para o aperfeiçoamento. Por isso a doutrina como norte sinalizador, porque ela joga luz em todas as áreas do conhecimento. Então o que nós vamos aprender lá na qualquer área da filosofia, da matemática, das ciências naturais, do conhecimento humano como um todo, sob as luzes da doutrina espírita, da realidade espiritual, é muito mais compreensível, muito mais amplo e mais completo esse conhecimento. É o próprio Cristo que nos assevera: o reino de Deus está dentro de vós. Olhem só, tal do inconsciente puro. O que é o inconsciente puro, senão o prisma divino que nós temos em nós? Jesus veio para nos mostrar o caminho, como chegar lá. Ele diz estabelecer o reino de Deus em alguns momentos, mas ele não veio criar o reino de Deus. Ele veio nos ensinar o caminho para que nós chegássemos lá, porque nós temos já em nós, no inconsciente puro, o reino de Deus. É ali naquele inconsciente que não adoece nunca, que está instalado em nós o reino divino.
E aí então, a grande questão. Detalhe, aqui mais um entre parênteses. Aquela resposta que nós trouxemos agora, 2 passos atrás, na consciência, é a segunda resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Porque a mais curta é essa aqui, a 625. Quando Allan Kardec, já sabendo, mas ele precisava fazer essa pergunta para deixar registrado nos anais da doutrina espírita, provocar os espíritos para que eles respondam e fique a resposta gravada para que chegasse até nós. Quando ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ha oferecido ao homem para servir-lhe de guia e modelo, e a resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Jesus, uma palavra, 5 letras apenas. Então, o nosso modelo e guia, aquele que nós podemos seguir com segurança, com tranquilidade, aos níveis da perfeição, do que nos é possível, pelo menos, veio de Jesus. Eu tinha uma outra versão do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa resposta é a do Guilherme Ribeiro, na tradução da Fé, dos livros da Fé. A pergunta e a resposta está exatamente assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Na outra versão, que se não me engano é do Salvador Gentili, ele diz: vede Jesus. Veja Jesus como seu guia e modelo. Mas Allan Kardec faz essa complementação. A resposta é tão curta, tão simples e tão direta, mas tão certeira, que não precisaria. Mas Allan Kardec, conhecendo a nossa incompletude, que ainda precisamos de um pouco mais de explicação para entender melhor, ou para guardar uma memória melhor, ele faz essa complementação quando diz que para o homem Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus é o tipo perfeito que nós podemos aspirar na nossa condição humana. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura das leis divinas. Por isso ele é nosso guia, por isso ele nos serve de modelo. Quando eu disse não seguir Jesus, seguir o seu ensinamento, mas agora imagine-se seguindo Jesus e aproveite a oportunidade para aprender o que ele tem a ensinar. Você está seguindo o modelo mais perfeito que Deus há nos oferecido para nos servir de guia e de modelo. O Espírito de Verdade nos apresenta Jesus com o perfil do homem perfeito, do homem integral. O Espírito de Verdade nos apresenta em Jesus, o modelo, o perfil do homem integral. Veja que tem 2 pontinhos, quer dizer, segue. Com esses caracteres, Jesus é um homem sem ansiedades. Sem ansiedade. Quando se fala em sem ansiedade, quer dizer sem aquela ansiedade que nos coloca doente, porque se não fosse esse mesmo princípio, nós não nos mobilizaríamos de onde estamos e deixaríamos tudo como está. Mas essa ansiedade, essa necessidade de reformular, de corrigir, de ir em frente, quando ela perde a noção e vira uma bagunça dentro da nossa alma, aí é que nós vamos chamá-la de uma enfermidade do espírito, que seja a ansiedade. Mas Jesus não tinha essa ansiedade, porque ele tinha consciência plena do que estava fazendo, do controle do que tinha no seu entorno, de si. Portanto, ele não sofria essa ansiedade que tanto nos prejudica às vezes, por não termos controle perfeito sobre ela. Caráter reto, porque ele já tinha essa consciência perfeita. Então o seu caráter era corrigido já, equilibrado, perfeito, brando no falar e no proceder. Brando, a sua fala, o seu proceder não agredia as pessoas.
Ele sabia a medida do que precisava ser dito, em que tom, e o seu agir era perfeito para aquela condição, daquele momento, para aquela pessoa. Suas palavras não se contradiziam. Ele preferia calar se fosse necessário. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, ele silencia. Por quê? Porque ele sabia que pelos seus prismas, pelo seu entendimento, pelos seus interesses, ele não entenderia o que Jesus tinha a dizer para ele sobre a verdade. Então o que faz? Silencia. Por isso que ele é brando ao falar, brando no falar e no proceder, e as suas palavras jamais se contradiziam. Porque ele tinha já a noção do que estava fazendo e dizendo. Coerência manifesta entre o pensar e o sentir. Já havia essa ligação entre o sentir e o pensar. Tinha controle sobre si. Então esse descompasso que nós notamos na nossa humanidade, em nós, é da nossa imperfeição. Do estágio que ainda estamos. Eu não estou dizendo que nós estamos errados. Eu estou dizendo que nós não alcançamos ainda aquele nível. Mas estamos a caminho. E é isso que conta. Entre o sentir e o agir. Ele agia conforme o seu sentimento. Ele não fazia a sua ação para tentar impressionar ou para adaptar-se a quem quer que seja. Exemplo vivo do perdão incondicional. Mesmo aquele que estavam prontos para matá-lo, para sacrificá-lo, mesmo diante das pessoas com todos os seus erros, com todos os seus procederes, com a traição, com o esquecimento, com o abandono. Perdão. E aqui mais um entre parênteses. Vocês já notaram que no Evangelho de Jesus, uma das expressões mais presentes é o perdão? De ponta a ponta das lições do Evangelho está presente o perdão. Por quê? Não vamos dissolver agora essa questão. Deixamos para o ano que vem, na próxima escala da onda. Porque nós ainda falhamos. Porque nós estamos no meio que existem falhas. E que se nós ficarmos presos às nossas ou às vossas falhas, nós não evoluímos. Então há necessidade do perdão, para que o erro fique em segundo plano e a possibilidade de corrigenda e de evolução volte a agir entre nós. Portanto, a necessidade de perdoar e de ser perdoado. Por isso, é tão importante o perdão como nos ensina Jesus, porque se nós formos nos prender aos erros, a não perdoar, nós vamos estar numa luta constante entre nós e não vamos fazer nada por nós. E estaremos barrando o nosso processo evolutivo. Por isso é tão importante o perdão nas lições de Jesus. Consciência superior, porque superior era o seu espírito, era e é. Mas esse nível superior de consciência, né? Visão sempre além e aquém do presente. Ele, quando estava diante de uma pessoa qualquer que fosse, quando encontrava alguém daqueles que depois ele fez seus discípulos, ele já sabia o histórico completo e sabia o que explorar naquela pessoa. Ele já tinha consciência do que fez e dos seus erros, portanto, mas tinha consciência dos potenciais que tinha guardado naquele espírito e que exatamente por isso ele estava convidando para vir para junto de si, para completar o seu messianato. Sabia perceber nas almas o seu passado e o seu futuro, né? Tinha consciência plena, muito além das coisas do presente. E aí as pessoas se surpreendiam, como diziam assim, mas tu me conheces? Ele dizia assim, eu te conheço muito mais do que você imagina.
Eu te conheço, sim. Médium por excelência. Porque ele já tinha a noção perfeita da verdade. Então ele podia buscar a verdade em qualquer recanto do universo para trazer para nós. Então sim, médium por excelência. Alguns o classificam, como por exemplo Emmanuel, como o médium de Deus. Serenidade. Serenidade, essa coisa tão necessária para nós e que nós ainda não aprendemos. Trazer para dentro de nós a serenidade, para que a gente tenha a paz de espírito suficiente para entender coisas que estão um pouco além, às vezes, do nosso entendimento. Traduziu para o mundo a expressão de Deus, a mais perfeita expressão de Deus. E tanto que nossos irmãos até hoje o têm como Deus encarnado. E eles estão errados? Não, porque ele espelha a mais perfeita expressão de Deus. Embora a doutrina nos ensina, os Espíritos nos mostram, por fatos, que ele é um filho de Deus, tal qual nós, portanto, ele não é Deus, é filho de Deus. Mas estão errados nossos irmãos? Não, estão corretos. Quando apresentam o próprio Cristo como Deus, porque ele era, na Terra, a tradução mais perfeita da expressão divina. Não guarda para si o privilégio da perfeição. Jamais disse-se perfeito. Ou que ele era o único ser perfeito. No âmago da sua psicologia profunda estão sinalizadas as potencialidades e plenitudes e bem-estar contidas dentro do próprio homem. Lá no âmago da sua psicologia, da psicologia presente ali nos seus ensinamentos. Estão sinalizadas as potencialidades de plenitude e bem-estar. Completando a ideia daquele ser núcleo, aqui mesmo, olhem só o que André Luiz nos ensina. Nos lobos frontais, palavras de André Luiz no livro No Mundo Maior, nas palavras de Caldelaro, o mentor, aquele que vem dar a lição para André Luiz, nos diz ele: nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica dos centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera, estão ainda à espera, para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Milhões de células, sabe a parte frontal do cérebro, que é a parte mais recente da formação, sabe aqueles 3 andares da formação do cérebro? A terceira parte, que é a parte frontal, que é a mais recente no nosso processo evolutivo, segundo Caldelaro, ou segundo André Luiz, como preferirem, há milhões de células à espera de serem utilizadas. Nenhum homem dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las a 10ª parte dos potenciais dessas células. Nós não usamos 10% do nosso cérebro. Diz aqui que nem os mais laureados intelectuais chegaram a 10% das células dessa parte frontal do nosso cérebro, que estão lá paradas esperando. E isso quer dizer processo evolutivo. Conforme a nossa alma vai evoluindo, nós vamos alcançando a funcionabilidade dessas células. Quer dizer, o potencial que nós ainda temos de plenitude, de bem-estar, estão presentes em nós, apenas esperando a oportunidade de utilizá-las. Terapeuta por excelência tinha uma visão de profundidade. Quando ele olhava para o indivíduo, ele já sabia o que ali estava. Quando ele foi para curar do lago, como é que é mesmo? Piscina, aquela, agora me foge o nome. Ele foi lá procurando o indivíduo especificamente, aquele, porque ele sabia que lá ele estava e lá ele ia estar esperando por ele.
sem nunca ter estado lá. Consciência plena. Jazem ainda dentro de nós, como já foi citado, possibilidades verdadeiras, capacidades superiores ainda não utilizadas. Nós temos em nós o caminho já pronto. Precisamos apenas aprender como chegar lá. E para fechar, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, sabe, um grãozinho de mostarda desse tamanho assim, ó, tem um ali, não tem, mas a gente pegaria ele assim, é tão pequenininho, que é para dar a dimensão da coisa mínima, mais pequenininha. Se tivesseis fé desse tamanho, dirias a essa montanha, a montanha é aquela enormidade de rocha, né? Transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E aí alguém vem dizer, mas a montanha dos nossos erros. Não, Jesus não quis dizer isso. Ele quis dizer a montanha mesmo, de rocha. Mas o que ele fez aqui? Ele usou uma figura de linguagem, e no primeiro momento ele vai no excesso do mínimo, do pequeno, simbolizando a nossa fé como um grão de mostarda, por mínimo que fosse. Transporta a montanha daqui para lá. A montanha é aquele peso todo, aquele tamanho todo. Ele quis dizer outra coisa? Não, ele quis dizer exatamente isso. A fé do tamanho de um grãozinho de mostarda pode transportar a montanha. Ele sabia que isso não ia acontecer, que era totalmente desnecessário e que ninguém ia tentar fazer. O que ele fez? Usou uma linguagem expressiva, exagerada, para fazer nós entender. Porque o que importa para Jesus não é o tamanho da fé, a robustez da nossa fé. Não, para Jesus conta é a presença da fé, por mínima que seja. Por mínima que seja, mas há que se ter a fé. Porque no momento que você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada mais é impossível nesse mundo. Porque qual é a razão desse mundo, senão o nosso aperfeiçoamento? E quando nós atingimos uma fé, por mínima que seja, nós já estamos na ascendente do nosso processo evolutivo. O primeiro passo é fazer nascer a fé. E o segundo passo é fazê-la aumentar. Tem áudio? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave. Minhas palavras jamais passarão. Esta palestra, como mais algumas, está já no nosso canal do YouTube. Canal do YouTube Casa Espírita Mãos Unidas. Depois clica ali em inscrever-se, no sininho para receber as notificações, curtir, compartilhar, indicar, falar, assistir. Que Jesus nos ilumine e nós aprendamos a segui-lo como nosso guia e modelo. Que assim seja. Então, nós agradecemos, Genir, por nos trazer tantos conhecimentos, pela grandeza da mensagem, porque falar de Jesus é sempre grandioso, é sempre importante
e a gente ficaria aqui ouvindo muito tempo. E, Genir, eu quero me retratar perante a questão 919, que eu não sei todas as questões de cor do Livro dos Espíritos, tá? Nós estamos, por acaso, hoje estávamos estudando essa questão, então estava bem fresquinha, porque eu não sei todas elas, não. Quase que eu disse que é 921. Estava bem próximo. Então a gente está estudando isso, e quando fala de Jesus, e essa questão do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, um filósofo veio antes de Jesus, enviado por Jesus, para despertar em nós que devemos nos conhecer, porque ninguém muda aquilo que acha que está certo em si, né? Então, quando a gente fala, o Genir trouxe para nós todas essas qualidades de um espírito evoluído como Jesus. Quando ele diz que ele não tem ansiedade, ele sabe como nós somos. Então, ele sabia que traria para nós algo que nós demoraríamos mais de 2000 anos para começar a entender. Porque tem muitas lições de Jesus que nós ainda nem começamos a compreender. Imagine vivê-las. Outra situação que o Genir trouxe também, que Jesus não é uma figura para ser seguida ou ficar lá em adoração. Jesus é uma verdade a ser vivida. Aí vocês imaginam se Jesus tivesse Instagram, como seria? Quantos de nós iríamos segui-lo se ele colocasse essas verdades, fizesse uma postagem diária? Nós íamos compartilhar como a gente faz com esses videozinhos de bobagem? Então, o que eu estou fazendo com os ensinamentos de Jesus? Eu estou adorando lá, ai Jesus, ou estou correndo para ele só quando o bicho pega? Ou eu estou vivendo aquilo que eu já compreendo de Jesus? Acho que são lições para nós refletirmos. Podemos dormir com essas perguntas. A semana está começando, né? E termos esse entendimento. Nós não vamos compreender tudo de uma única vez, mas nós precisamos, e aí eu uso suas palavras, Genir, que a nossa fé desperte para depois crescer. E não aquela fé cega, mas a fé que raciocina, que entende, que compreende. E quando eu começo a sentir que na minha consciência está a lei divina, eu começo a compreender que as coisas que me acontecem são para o meu aprendizado. E eu deixo de reclamar. E aí eu começo a fazer escolhas conscientes. E a gente começa a se transformar. E é com esse sentimento de transformação, então, que eu convido a todos para nós fazermos a oração final e depois passarmos para os passes. Te agradecemos, Senhor, novamente pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, de conhecermos a doutrina espírita e compreender as lições trazidas. Desperta em nós, Senhor, em nossa consciência, em nosso sentimento, a ação de buscar, agir, trabalhar e desenvolver a fé, a misericórdia e o teu amor para conosco e para com o outro. Que possamos ser pessoas um pouquinho melhores a cada dia. Assim, vamos transformando tudo à nossa volta. E para que isso aconteça, Senhor, te pedimos que nos dê a força, a coragem, a determinação para não nos abatermos perante as dificuldades, para seguirmos segurando sua mão, firmes e com propósito. Te pedimos ainda que abençoai os lares, as pessoas do nosso coração, dos nossos lares, de todos que estão aqui. Pedimos também que
conceda aquilo que mais precisam todas as pessoas cujo nome foi colocado com todo amor na caixinha, na entrada dessa casa. Te pedimos ainda que fluidifique a água, que é um bálsamo para cada um que toma. Abençoai e iluminai os passistas, que transmitirão o passe a todos que adentrarem na câmara. E enfim, Senhor, te pedimos que cuidai do orbe terrestre, concedendo paz e pão, força e fé, entendimento e justiça a todos os povos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.